Na última aula, pessoal, nós fizemos um esquemazinho de resolução desse exercício através do método grafostático, né? Hoje nós vamos trabalhar com ele utilizando a lei do seno e a lei do cosseno, beleza? Então vou descrever o que é a lei do seno e a lei do cosseno, depois a gente resolve ele utilizando essas duas ferramentas, né? Então primeiro vamos trabalhar com a lei do cosseno. O que é a lei do cosseno? Lei do cosseno. O que é que diz a lei do cosseno? Imagine vocês, pessoal, que nós temos um vetor aqui que eu vou chamar de vetor B, né, atuando num determinado ponto aqui, ó, que eu vou chamar de O, e aqui eu vou ter um vetor A. Se eu quero saber o vetor resultante desses dois vetores, então eu tenho que saber quais são as intensidades dele e o ângulo que um faz em relação ao outro, ou seja, o ângulo θ. Beleza? Então, pessoal, se eu utilizar a regra do paralelogramo, eu posso pegar esse vetor B e trazer ele para cá, ó. Né? Então, eu vou trazer esse vetor B para cá, ok? E em relação a esse vetor A, eu continuo com o mesmo ângulo θ. Então, perceba que eu posso decompor esse vetor B, né, ó, em quem? Em dois vetores. Um que é o cateto adjacente, né, e o outro que é o cateto oposto. Então, esse cateto adjacente, ele vai ter uma intensidade, pessoal, se a intensidade do vetor B é B, ele vai ter uma intensidade B cosseno θ. E aqui, como é o cateto oposto, ele vai ter uma intensidade B seno θ. Ok? Quando eu trabalhar agora com este ponto saindo de zero e indo até o ponto B, isso aqui nada mais é do que o que, pessoal? A resultante. Então, se eu pegar esse triângulo que eu vou rachurar, percebo que esse triângulo que eu estou rachurando, ele vai ser um triângulo retângulo, né? Porque esse ângulo aqui é 90 graus, já que é a projeções do vetor B. Beleza? Então eu posso afirmar, como é um triângulo retângulo, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, R ao quadrado, trabalhando com a relação à intensidade, vai ser igual ao somatório dos quadrados dos catetos. Esse cateto aqui, ó, que vai ser o vetor A, que tem intensidade A, e essa parte aqui que tem intensidade B cosseno de θ, então ela ao quadrado, então A mais B cosseno θ, isso aqui ao quadrado, mais o cateto, né, ó, oposto ao quadrado, isso forma o que, pessoal? O teorema de Pitágoras. Então, mais B vezes seno de θ ao quadrado. Beleza? Quando eu desenvolvo isso aqui, vai ficar R ao quadrado vai ser igual, ó, eu tenho uma soma ao quadrado, então vai ser o que? A ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, cosseno θ, mais o segundo ao quadrado, ou seja, B ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Mais esse termo ao quadrado, mais B ao quadrado, vezes seno ao quadrado de θ. Então, eu posso reescrever, pessoal, R ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado. Perceba que esse termo B ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais B ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ, o B ao quadrado é comum aos dois. Então, posso tirar a evidência, mais B ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ. Ok? Mais esse termo que ficou, ó, A, 2 vezes A, B cosseno de θ. Nós sabemos, pessoal, que essa relação trigonométrica, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, isso aqui é igual a 1. Então, pessoal, nós determinamos, né, a lei dos cossenos, ou seja, a resultante ao quadrado vai ser igual
a intensidade de um vetor ao quadrado mais a intensidade de outro vetor ao quadrado mais 2 vezes a intensidade de um vetor vezes a intensidade do outro vezes o cosseno do ângulo entre eles, ok, pessoal? Então é interessante verificar, pessoal, que quando esse ângulo aqui, ó, for 90 graus, o que é que vai acontecer? Isso aqui vai ficar na perpendicular, então eu vou ter que utilizar o que? Teorema de Pitágoras, realmente, porque o cosseno de 90 é zero. Corto esse termo, só fica o que? Teorema de Pitágoras. Perceba que quando esse ângulo θ, ele é um ângulo agudo, o que é que vai acontecer com a minha resultante? Note que ela vai aumentar, tá entendendo? Então você vai ter o acréscimo desse 2AB cosseno no teorema de Pitágoras. E quando esse ângulo for um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus, perceba que esse cosseno ele é negativo, né? Porque os valores dos ângulos acima de 90 graus até 180 graus, eles são negativos. Então você tem o que, pessoal? Uma diminuição, né, no teorema de Pitágoras. Então você vai ter um resultante menor. Usem sempre essa formulação que é só você colocar o ângulo correto. Tem gente que coloca aqui de acordo com o ângulo, não precisa, a formulação é essa. Quando você está trabalhando com um ângulo agudo, você vai acrescentar a soma dos quadrados dos catetos, um outro termo que vai aumentar a resultante. E quando você coloca um ângulo 90, vai ser o que? 90 é zero, o cosseno, vai ser o teorema de Pitágoras. Se você colocar um ângulo obtuso, esse termo vai diminuir, porque o cosseno vai ser negativo, então você vai diminuir a resultante, ok? Então, quando você tiver, por exemplo, vamos dizer que esses dois dedos sejam dois vetores. Quando você tiver essa situação com um ângulo agudo, o minha resultante vai ser bem grande, ó, passar o paralelo aqui, ó, o paralelo aqui. Quando você vai que chega a 90, é o que? É o teorema de Pitágoras, tá vendo? Ó? E quando você coloca um ângulo obtuso que vai diminuindo, deixa eu puxar isso aqui, você vê que a resultante vai diminuindo. Ok, pessoal? Então, a formulação é essa. Então, não fuja dessa formulação. Beleza? Então, pronto. Agora vamos para o caso que a gente está analisando. Eu tenho a situação aí, né? Onde eu tenho um cabo AB, cuja intensidade nele é de 550 newtons, e no cabo AC, cuja intensidade dele é 160 newtons. Então, eu vou colocar aqui, ó, pessoal. Eu vou trabalhar como sendo nó A. Perceba, pessoal, que quando a gente coloca essas forças, dá para parecer que a gente está trabalhando com um cabo comprimido, né? E a gente viu que cabo não aguenta compressão, ele só aguenta tração. Essa força que nós estamos colocando, ela não estão no cabo, estão no ponto A, que pode ser um gancho, pode ser um parafuso, pode ser um prego, tá entendendo? Quando vocês vão transmitir essa força para o cabo, aí vocês vão utilizar a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Então vocês vão aplicar uma força com a mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário. Aí perceba que quando você transfere essa força para os cabos, elas vão colocar os cabos na tração. Beleza, pessoal? É isso aí. Então vamos lá. Eu tenho essa força aqui, ó. Eu tenho esse parafuso, vamos dizer que seja um parafuso lá em A. Eu vou ter uma força aqui, ó, de 160 newton. E aqui em B eu vou ter uma força de... Vou colocar bem maior para vocês verem a diferença da força, que essa força aqui é 550 newton, beleza? Então, pessoal, se eu conseguir determinar o ângulo entre esses dois vetores, ó, uso o teorema, a lei de cosseno e achei a resultante. E note que lá na figurinha, aqui, ó, você consegue determinar, vamos dizer que esse aqui seja o ângulo alfa e esse aqui seja o ângulo beta. Perceba que eu consigo determinar tanto o alfa como o beta. Por quê? Porque eu tenho o cateto oposto, ou seja, em relação a esse ângulo alfa, quem é o cateto oposto? 1,5. Quem é o cateto adjacente? 2,5. Então, como eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, eu posso utilizar o que, pessoal? Tangente. Tá entendendo? Então, vamos lá aqui, ó, presta atenção. Ó. O alfa vai ser igual ao arco tangente de... O alfa é esse ângulo, cateto oposto. 1,5
metros. Cateto adjacente, 2,5 metros. Ok, pessoal? Quando eu vou lá na calculadora, que coloco esses dois valores, né, ó, tanto cateto oposto como cateto adjacente, nota que eu vou cortar 1 metro com 1 metro, eu vou obter 30,96 graus. Ou seja, estou trabalhando com duas casas de precisão. Se você trabalhar com 4, o resultado vai ser mais preciso ainda, tá entendendo, pessoal? Por isso, quem leu o capítulo 1, que trabalhou com essa questão de precisão em números, vai ter essa noção de quanto mais casas decimais você trabalhar, mais preciso vai ficar seus cálculos. Beleza? Da mesma forma que em beta vai ser igual, beta é esse triângulo aqui, ó, tá vendo? Ó, o meu cateto oposto é 2 e meu cateto adjacente ao ângulo é 2,5. Então vai ser igual ao arco tangente de cateto oposto, 2 metros. Cateto adjacente, 2,5 metros. Ok? Corta 1 metro com 1 metro. Quando vocês usam calculadora, vocês vão achar esse ângulo igual a 38,66 graus. Beleza? Então, pessoal, se eu achei esses dois ângulos, tanto esse aqui como esse aqui, eu sei qual é o ângulo que um faz em relação ao outro. É só eu somar. Então, esse ângulo aqui vai ser o quê? O 30,96, né? Mais o 38,66. Somando, pessoal, vai dar 69,62 graus. Beleza? Então pronto. Se eu tenho a intensidade dos dois vetores e tenho o ângulo entre eles, eu consigo determinar o valor da resultante. Beleza? Então vamos lá. R ao quadrado vai ser igual a intensidade de um vetor ao quadrado, ou seja, 550 ao quadrado, mais a intensidade do outro ao quadrado, ou seja, 160 ao quadrado, mais 2 vezes 550 vezes 160 vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 69,62. Beleza? Isso aqui em graus. Ok, pessoal? Quando você resolve isso aqui, ó, pega o quadrado, soma com o quadrado desse aqui e depois retira a raiz, vocês vão encontrar um R igual a 624,01 newton. Ok, pessoal? Então, achamos a intensidade do vetor resultante proveniente desse exercício aqui, ó, utilizando a lei dos cossenos. Ah, professor, mas está faltando o quê? Está faltando o quê? Para você determinar um vetor, você precisa ter a intensidade, que nós já encontramos, precisa ter a direção e o sentido. Vocês vão verificar, pessoal, que neste caso aqui, ó, se eu utilizar a regra do paralelograma, ó, para ficar aqui, ó, beleza, eu vou ter a resultante, isso aqui, mais ou menos, né, ó. Então, vou tratar isso aqui como sendo que o gama, que vai ser a minha resultante, né? Perceba, pessoal, que quando eu estou trabalhando com esses dois vetores, o que é que acontece com o cateto oposto? Ah, professor, estou verificando que o meu cateto oposto, esse 550, tem um valor aqui, ó. Mas eu vou ter que diminuir esse valor deste aqui, beleza? Esse valor que eu diminuí, pessoal, na questão do cateto oposto, vai ser exatamente esse valor aqui. Então, eu tenho o cateto oposto. E o cateto adjacente? Ah, professor, pelo que eu estou vendo, o cateto adjacente vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser somado dos dois, porque os dois, todos eles, cateto adjacente, estão para baixo. Tá entendendo? Então, note que você consegue formular o valor deste gama. Gama vai ser igual ao arco tangente de quem? Quem é o cateto oposto? Pelo que eu estou vendo, professor, vai ser o quê?
550, né, ó, vezes o cosseno, o seno do ângulo dele, tá entendendo que é o beta, menos 160 vezes o seno do ângulo dele, que é quanto? Que é 30,96, beleza? Dividido pelo que? Cateto adjacente, vai ser 550 cosseno de quem? De beta, que é 38,66, mais 160 vezes o cosseno de 30,96, que vai ser alfa. Entendido, pessoal? Então, eu estou pegando de acordo com o esqueminha que eu tenho aqui, porque isso aqui para mim vai ser resultante. Se eu quero saber qual é o alfa, eu tenho que saber este valor aqui, ó, que vai ser o que? Esse valor todo, né, menos esse aqui. Então, vai ser exatamente isso aqui. E se eu quero saber o cateto adjacente, vai ser o adjacente desse 550 mais o adjacente, ou seja, esse aqui é o adjacente do 550, mais esse pedacinho que é exatamente esse aqui, pessoal. Ok? Então, a formulação vai ficar o quê? O gama, que é a direção desse vetor resultante R aqui, ó, vai ser igual ao que? Cateto, estou utilizando teoremas, estou utilizando tangente, então é cateto oposto sobre cateto adjacente, beleza? Então vai ser o que, ó? 550 vezes o seno dele, que é beta, seno de 38,66 menos 160 vezes qual é o cateto oposto desse 160? É o ângulo alfa, tá vendo? Ó? Vezes seno de 30,96, ok? Isso dividido pelo cateto adjacente. Vocês vão verificar o cateto adjacente, vou somar os dois catetos adjacentes dos dois vetores. Ou seja, cateto adjacente é cosseno, vai ser 550 cosseno de 38,66, né, ó, mais 160. Perceba que na questão do cateto adjacente eu vou somar os dois valores. Por quê, pessoal? Porque note que todos os dois vetores estão para baixo. Então, todos os dois vão criar projeção para baixo. Mas cateto oposto, não. Cateto oposto, se eu for olhar, ó, a projeção de um é para um lado e a projeção do outro é para o outro lado. Então, eu vou fazer o quê? A diferença. Quando tem sentidos contrários, diferença. Quando tem o mesmo sentido, eu somo. Beleza? Então, vai ser mais 160 cosseno de 30,96. Quando vocês vão colocar isso na calculadora, pessoal, 24,75 graus. Então, pessoal, utilizando a lei dos cossenos, nós conseguimos determinar a resultante, 624,01 newton, e também a sua direção. Professor, como é que fica a questão do sentido? Pessoal, como você sabe basicamente como é o vetor resultante, é só você colocar uma setinha, ó, indicando que ela está descendo, e esse aqui é o ângulo alfa, porque nós calculamos, gama, desculpe, nós calculamos em relação a essa vertical que foi essa aqui, ó. Então só fazer um esquemazinho, pronto, está identificado o vetor. Já que eu sei a sua intensidade, a sua direção e o sentido. Ok, pessoal? Próximo, vamos resolver através da lei do seno. Para não ficar o vídeo muito longo, eu vou dizer o que danado é a lei do seno e na próxima aula a gente resolve pela lei do seno. A lei do seno diz o seguinte, pessoal. Quando você tem três, que é também chamada a lei do triângulo, né? Ó, quando você tem três vetores, tá aqui, vamos lá, um vetor A, ok? Depois vem aqui um vetor B, né? Ó, e vamos dizer que nesse caso aqui vai ter um vetor R, um vetor resultante R, né? Ó, se você conseguir identificar os ângulos internos quando você formou esse triângulo, ou seja, alfa, beta e gama, a lei do seno diz que a intensidade dos vetores é diretamente proporcional ao seno oposto a esse vetor, ok? Então, basicamente está dizendo a lei do seno. Tem que colocar aqui, ó, lei
dos senos. Diz que a intensidade do vetor R está para o seu oposto, que é alfa, ou seja, seno de alfa. Assim como a intensidade do vetor A, né, está para o seu oposto, que vai ser quem? Seno de gama. Assim como a intensidade do vetor B, ou seja, a intensidade do vetor B está ao seu oposto, que vai ser o seno de beta, ok? Isso aqui, pessoal, é a lei dos senos. Agora, pelo amor de Deus, percebo que quando eu faço essa proporcionalidade, em cima eu tenho as intensidades, embaixo eu tenho o seno. Posso colocar o seno em cima e a intensidade embaixo? Pode, desde que todos tenham a mesma forma. Agora, pelo amor de Deus, não vai colocar a intensidade de R está para seno, assim como o seno de gama está para A. Então, isso aí não é proporcionalidade. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, como já está um vídeo bastante longo, vamos resolver essa questão utilizando a lei dos senos. Vamos verificar que eu vou obter as mesmas respostas que eu fiz utilizando a lei dos cossenos, ok?